Peixe beta, criação em cativeiro, alimentação, reprodução e principais doenças. Esse é o nosso tema de hoje. Mas já vai deixando aquele like, se inscreve no canal, aperte o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo. E é muito importante que você deixe seu like para que esse vídeo seja recomendado para outras pessoas. Então, sem mais enrolação, vamos lá. Peixe beta, criação em cativeiro, alimentação, reprodução e principais doenças. A criação de peixes betas é uma atividade simples, podendo ser realizada em pequenos lugares, com baixo custo e com uma boa lucratividade. O peixe beta é um dos mais encantadores do mundo. É dotado de extrema beleza, variedade de cores e formas. Dificilmente alguma pessoa não se encantaria com tamanha formosura. O peixe beta, também conhecido como peixe de briga, tem sua origem no continente asiático, Tailândia, Indonésia, Vietnã, China e outros. Inacreditavelmente, os peixes beta possuem como habitat natural as regiões alagadiças, com águas estagnadas e pobres em oxigênio, como brejos, pântanos e campos de plantação de arroz. Toda essa rusticidade, por sua vez, torna esses peixes adaptados a condições que seriam extremamente indesejáveis para outras espécies. São peixes territorialistas e muito violentos, se colocado com outros machos da mesma espécie. Atualmente, podemos encontrar várias linhagens comerciais em casas especializadas. Estas variedades são o resultado de uma longa seleção feita por criadores e, na maioria das vezes, visando a produção de peixes com características fenotípicas desejáveis, como belas nadadeiras e corpo colorido com reflexos metálicos e iridescentes. O Beta Splendor é a espécie mais comum dentro do gênero beta. As linhagens são diferenciadas pela coloração, podendo ser vermelhas, amarelas, pretas e em 3 tonalidades de azul, metálico, royal e esverdeado. E pelo formato das nadadeiras, que podem ser de cauda redonda, cauda de véu, cauda dupla, cauda superdeta, croteio e Ralph Moon. No entanto, os peixes betas não são adquiridos apenas como um instrumento ornamental para os mais diversos ambientes. Atualmente, aqui mesmo no Brasil, os peixes beta vêm sendo utilizados como controle biológico de mosquitos, como os das espécies Aedes aegypti no Ceará e o da Culex quinquefasciatus em Pernambuco. A criação de beta é uma atividade simples, podendo ser realizada em pequenos lugares, com um baixo custo e com uma boa lucratividade. O emprego de novas tecnologias nas áreas de reprodução, genética e nutrição, associada à sua rusticidade e alta prolificidade, fazem com que o número de criadores aumentem a cada ano. Neste sentido, a criação de betas deve ser encarada de maneira profissional, visando sempre a obtenção de melhores índices zootécnicos e maiores rentabilidades. Criação em cativeiro. Em cativeiro, não é necessário forma alguma de suplementação de oxigênio, já que a espécie adaptou-se a condições extremas e rústicas em seu habitat natural. É extremamente resistente a mudanças bruscas na temperatura da água, mas a temperatura ideal é em torno de 27,5 graus Celsius.
O pH ideal deve estar entre 6,8 e 7,2. Por ser o beta originário de água de baixa dureza, os valores de 10 a 12 DH são considerados ideais. Alimentação. O beta é um peixe carnívoro, aceita 10 de alimentos vivos, como artêmias, dáfnias, larvas de mosquito, enquitreias e larvas de Drosophila, até alimentos in natura ou processados como carne ou coração raspado, camarão, patês e outros alimentos. Atualmente, utilizam-se diversos tipos e formas de alimento na criação de peixes ornamentais, que podem ser em conserva, congelados, em forma de ração balanceada, dentre outros. Mas o alimento vivo vem sempre mostrando maior eficácia. Qualquer sobra de comida deve ser evitada, pois ela apodrece na água, favorecendo assim uma queda de imunidade dos peixes e deixando-os suscetíveis à infecção por patógenos oportunistas. Por possuírem a boca voltada para cima, percebe-se que esses peixes tendem a se alimentar com maior facilidade na superfície da água, sendo que os alimentos que flutuam têm uma boa aceitabilidade por eles. Nos primeiros dias de vida, a alimentação deve ser feita várias vezes ao dia e com um cardápio variado. Infusórios, artêmias, recém-eclodidas, microvermes e gema de ovo são os principais alimentos nessa fase. Muito cuidado com a ração comercial. Ela não poderá de forma alguma ser a única alimentação a ser fornecida. Os alimentos citados anteriormente, como os in natura e os alimentos vivos, estimulam o apetite dos peixes, fazendo com que eles cresçam rapidamente e bem saudáveis. Em qualquer fase da criação, a alimentação variada e de boa qualidade é de fundamental importância para o bom desenvolvimento dos betas. Porém, deve-se ter o cuidado com a superalimentação. Reprodução. Uma característica interessante dessa espécie é a sua precocidade sexual. Exemplares de 3 meses, se bem alimentados, ou seja, 3 vezes ao dia, estão aptos à reprodução. Após 3 meses e meio de vida, as fêmeas estão aptas à reprodução, apresentando melhor desempenho reprodutivo daquelas que foram as alimentadas 2 vezes ao dia. O tamanho do aquário geralmente varia de 10 a 30 litros. Para facilitar o manejo e a manutenção, os menores são mais recomendados. O fundo e a parede de trás pintados de preto têm o objetivo de evitar o estresse durante a reprodução e facilitar a coleta dos ovos quando eles caem no fundo. Para seguir uma determinada linhagem, deve-se procurar um casal parecido nas características de cores, caudas, formato do corpo, agressividade. Mas se a intenção é usar ou reproduzir somente de forma doméstica, pode-se escolher aleatoriamente. Ambos devem ser ativos, agressivos, apresentarem cores vivas e responderem prontamente quando lhes são oferecidos alimentos. Doenças causadas por fungos. Sob condições ambientais favoráveis, os peixes são resistentes à maioria dos patógenos, porém, quando submetido a condições estressantes, essa resistência é quebrada após sofrer algum estresse. O sistema imune do peixe fica suprimido, levando a uma queda de resistência, o que favorece a proliferação de patógenos oportunistas, como bactérias, fungos, protozoários e vírus.
resultando em doenças e mortalidade. Os primeiros sinais de doenças são geralmente inespecíficos. A falta de apetite, a perda de coloração e o encolhimento das nadadeiras estão presentes em praticamente todas as enfermidades que acometem o peixe beta. Algumas doenças são mais frequentes, ocorrendo mais na época de inverno, quando a temperatura da água dos aquários chega a ser inferior a 15 graus Celsius. Primeira doença, íctio. Trata-se de um protozoário ciliado estôfago que se alimenta de células epiteliais e de glóbulos vermelhos. Normalmente, parasitam a pele, as nadadeiras e brânquias, porém, eventualmente, está presente na córnea, na boca e no epitélio do esôfago. É considerado como um dos mais frequentes e patogênicos para os peixes, determinando altas taxas de mortalidade. Os peixes contaminados apresentam perda de apetite e ficam inquietos, raspando seu corpo no fundo e no vidro do aquário. Suas nadadeiras ficam encolhidas e pequenos pontos brancos são observados nas nadadeiras da pele. Essa doença é conhecida como popularmente doença dos pontos brancos. Odínio é um protozoário flagelado, com um ciclo semelhante ao do íctio, podendo sim estar no substrato. Possui um caráter explosivo nos aquários, acometendo geralmente todos os peixes e levando a uma obstrução das brânquias e danos nas nadadeiras. Os peixes contaminados apresentam perda de apetite, dificuldades respiratórias, nadadeiras fechadas, raspando no vidro do aquário e fundo. Os peixes ficam recobertos por uma fina malha de minúsculos pontos brancos, como se estivessem encobertos em talco, dando a impressão de um veludo. Popularmente, é conhecida como doença do veludo. É uma das doenças mais devastadoras dos alevinos de beta, devendo o criador ficar atento aos primeiros sintomas para iniciar o mais rápido possível os tratamentos necessários. Doenças bacterianas. Alguns sintomas como exoftálmia, hidropisia, nadadeiras necrosadas, lesões ulcerativas e hemorrágicas nos peixes sugerem que este foi acometido por uma bacteriose. A doença exoftálmia, mais conhecida como Popeye, a exoftálmia ocorre geralmente em peixes que habitam águas com baixa qualidade e sem controle de temperatura. Pode ser decorrente de alguma trauma, podendo estar associado a outros sinais clínicos, como a hidropisia. Os olhos apresentam-se inchados e com um aspecto fosco. É considerada uma afecção de fácil tratamento e isso ocorre por meio de trocas parciais de água e utilização de antibióticos como a tetraciclina. Quando diagnosticado tardiamente, o peixe pode perder o olho afetado. Hidropisia. A hidropisia ocorre quando há retenção de líquidos na cavidade celomática, músculo e pele dos peixes, podendo levar à paralisia dos órgãos afetados. O peixe não consegue eliminar a água de seu organismo e fica com o ventre abaulado e com as escamas eriçadas. É uma das enfermidades mais temidas pelos aquaristas por ser de difícil tratamento. Necrose nas nadadeiras. A necrose nas nadadeiras
ocorre na sua maioria em peixes jovens submetidos a situações estressantes, como variações de temperatura, excesso de amônia, matéria orgânica na água. As nadadeiras ficam esbranquiçadas e se desfazem. Quando diagnosticada e tratada precocemente com antibióticos, seu prognóstico é bom, podendo ocorrer reconstituição das nadadeiras afetadas. Constipação. A constipação intestinal não é provocada por nenhum tipo de parasita, fungo ou bactéria. É o resultado de uma alimentação de má qualidade, em especial quando se utilizam rações petelizadas com baixos níveis de proteína e de consistência muito dura. O uso rotineiro desse tipo de ração faz com que haja um acúmulo no trato digestivo do animal, impedindo sua defecação. Após aproximadamente meses de utilização desse alimento, a cavidade celomática do peixe fica abaulada, ocorrendo a morte em poucos dias. Rações de boa qualidade nutricional e variações na alimentação diária, utilização de alimentos vivos frescos, podem evitar que essa infecção se instale. Então esse é o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Você que chegou até o final, você é uma pessoa que se interessa em saber mais sobre o peixe beta, para que não venha ocorrer a morte precoce do seu animal. Estude bastante, se puder repita esse vídeo de 3 a 4 vezes, para você aprender e absorver o conteúdo. Recomendo esse vídeo para pessoas que querem iniciar uma criação de beta, mas não sabem como iniciar. Estude bem para que seu peixe venha viver o bastante possível. Você que não é inscrito no canal, se inscreva, já vai deixando o seu like e compartilha para os seus amigos, para que eles possam vir conhecer mais sobre a origem do peixe beta. Então é isso. Que Deus abençoe a todos e até a próxima.